Imagine um farol isolado, uma sentinela solitária contra a fúria do Atlântico Norte. Em dezembro de 1900, nas remotas Ilhas Flannan, na Escócia, 3 homens, Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur, desapareceram sem deixar rastros. O que realmente aconteceu naquela ilha rochosa, desafiando a lógica e a compreensão humana? Este é o enigma do farol de Flannan, um mistério que perdura há mais de um século. As Ilhas Flannan são um aglomerado desolado de rochas a oeste da ilha de Lewis, um local inóspito e varrido pelo vento, perfeito para um farol, mas terrível para a alma humana. O farol, uma estrutura imponente de 23 metros, era a única presença humana ali. Seus guardiões eram homens experientes, acostumados à solidão e aos perigos do mar. Thomas Marshall era o segundo assistente, James Duckett o primeiro assistente e Donald MacArthur o assistente extra. Eles seguiam uma rotina rigorosa, garantindo que a luz nunca falhasse, um farol de esperança para os navios que navegavam pelas traiçoeiras águas do Atlântico. A vida no farol era monótona, mas essencial, e a comunicação com o continente era esporádica, dependendo das condições climáticas. A última comunicação recebida do farol foi em 15 de dezembro de 1900. Ninguém poderia imaginar que, em poucos dias, a rotina seria quebrada por um silêncio perturbador, dando origem a uma das mais intrigantes histórias de desaparecimento marítimo. Como 3 homens, em uma estrutura tão robusta, poderiam simplesmente sumir no ar? A primeira indicação de que algo estava errado veio em 15 de dezembro, quando o vapor Ark-Chalotor, a caminho de Nova York, notou que a luz de Flannan não estava acesa. A mensagem foi enviada à Northern Lighthouse Board, mas o mau tempo impediu qualquer ação imediata. Foi apenas em 26 de dezembro, 11 dias depois, que o navio de suprimentos Hesperus, comandado pelo capitão James Harvey, conseguiu chegar às ilhas. A bordo estava Joseph Moore, o guardião de alívio, pronto para assumir seu turno. Mas, ao se aproximarem, uma sensação estranha pairava no ar. Nenhuma bandeira estava hasteada, nenhum sinal de vida. Ninguém os esperava no cais. O silêncio era ensurdecedor. Moore desembarcou sozinho, com uma apreensão crescente. Ao subir os 160 degraus íngremes até o farol, ele notou que o portão de entrada principal e o portão do pátio externo estavam fechados, mas não trancados. A porta da cozinha, no entanto, estava escancarada. O que ele encontrou lá dentro era ainda mais perturbador. A lareira estava apagada e fria, as camas estavam desfeitas e uma refeição parcialmente comida estava sobre a mesa, como se os homens tivessem sido interrompidos no meio do jantar. Uma cadeira estava tombada, o relógio da cozinha estava parado. Mas o mais bizarro de tudo, a lâmpada do farol estava limpa e abastecida, pronta para ser acesa, e os equipamentos de latão estavam polidos. Tudo parecia em ordem, exceto pela ausência dos guardiões. Moore e a tripulação do Hesperus vasculharam a ilha, chamando pelos nomes dos homens, mas apenas o vento respondia. Na plataforma oeste, eles encontraram evidências de danos recentes causados por uma tempestade. Uma caixa de suprimentos de emergência havia sido arrancada de suas amarras e seu conteúdo espalhado, e um corrimão de ferro estava retorcido. 2 das 3 capas de chuva dos guardiões haviam desaparecido, mas uma, pertencente a MacArthur, permaneceu no gancho. Por que apenas 2? E por que MacArthur, conhecido por sua cautela, teria saído sem sua capa em uma tempestade tão violenta? A cena era um quebra-cabeça de contradições. A investigação oficial foi liderada por Robert Muirhead, o superintendente da Northern Lighthouse Board, que chegou à ilha em 29 de dezembro. Ele examinou cada detalhe, entrevistou a tripulação do Hesperus e os guardiões de alívio. O diário de bordo do farol foi encontrado, e suas últimas entradas eram arrepiantes. Em 12 de dezembro, Marshall registrou uma tempestade severa como nunca vi. No dia seguinte, ele escreveu que Duckett estava muito quieto e MacArthur estava chorando. Em 14 de dezembro, a entrada final dizia: "Tempestade cessou, mar calmo." Mas não havia relatos de tempestades tão violentas na região naqueles dias. O que causou o medo e a angústia dos homens?
As teorias começaram a surgir, uma onda gigante que os varreu do penhasco, um surto de loucura que levou um a atacar os outros, um motim ou até uma abdução por forças desconhecidas. Apesar da meticulosa investigação, nenhuma evidência física dos homens foi encontrada. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nada que pudesse explicar seu desaparecimento. A conclusão oficial de Robert Muirhead foi que os 3 guardiões foram varridos por uma onda gigante enquanto tentavam proteger equipamentos na plataforma oeste. Essa teoria, embora plausível para a força do oceano, não conseguia explicar todas as anomalias. Por que a porta da cozinha estava aberta? Por que uma refeição estava intocada? Por que apenas 2 capas de chuva estavam faltando? E mais intrigante, por que as entradas do diário de bordo descreviam uma tempestade que ninguém mais registrou e o comportamento incomum dos homens? O mistério do farol de Flannan permanece sem solução até hoje. Ele se tornou uma lenda, um conto de advertência sobre a implacável natureza do mar e a fragilidade da vida humana diante de sua fúria. A história nos força a confrontar a vastidão do desconhecido que o oceano ainda guarda. Será que uma onda colossal, um fenômeno tão raro que desafiava a percepção dos guardiões, os levou para as profundezas? Ou a solidão e o isolamento da ilha, combinados com a pressão de uma tempestade imaginada ou real, levaram a um colapso psicológico? O que a Marinha e as autoridades da época podem ter omitido ou não conseguido explicar? O farol de Flannan continua a brilhar, automatizado desde 1971. Mas o silêncio que envolve o destino de Thomas Marshall, James Duppet e Donald MacArthur ecoa nas águas sombrias ao redor da ilha. O oceano é um guardião de segredos antigos, e o caso de Flannan é um lembrete sombrio de que, por mais que a ciência e tecnologia avancem, há forças na natureza que permanecem indomáveis e mistérios que desafiam qualquer explicação lógica. O que mais o Abismo Azul esconde, esperando para ser descoberto ou talvez para permanecer para sempre um enigma?